É isso que eu quero dizer, olha a diferença na proporção das telas, né? Esse círculo gigantesco aí que comporta as 3 câmeras traseiras desse smartphone. E aí quando eu coloco o Z Fold 5 aberto do lado do OnePlus Open, dá para ver aí a diferença que faz. Muito bem, senhoras e senhores, olha só o que eu tenho aqui na minha mão. Finalmente eu consegui o OnePlus Open para a gente fazer um rápido hands-on aqui no Loop Infinito e para eu mostrar para vocês por que esse dobrável, que é o primeiro da OnePlus, tá dando o que falar por aí e a gente achou ele muito interessante aqui no Loop Infinito. Bom, para começar, olha a espessura desse smartphone com tela dobrável. É um dos mais finos que a gente já testou aqui no canal. Só não é o mais fino porque tem um outro aí que eu vou comentar daqui a pouco, mas ele tem uma proporção de tela também que é igual a de um smartphone convencional. Então, é um smartphone com tela dobrável que traz menos comprometimentos em relação ao Galaxy Z Fold 5, por exemplo. Então, nesse vídeo aqui eu vou trazer um hands-on do OnePlus Open e também um comparativo com o Z Fold 5 depois da vinheta. Vamos nessa! Para começar o nosso vídeo sobre o OnePlus Open, aliás, vídeo este que será um pouco mais simples, porque eu estou aqui no quarto de um hotel nos Estados Unidos, né? Vim aqui para buscar um outro produto. Quero falar sobre como eu consegui esse cara aqui, porque tá todo mundo me perguntando como conseguir o OnePlus Open, né? Que é o primeiro dobrável aí da OnePlus. Ele está à venda aqui nos Estados Unidos desde o mês passado. Começou a ser vendido aí custando a partir de $1.600, que é o mesmo preço de outros smartphones como o Z Fold 5, Pixel Fold e por aí vai. Então, se você quer comprar esse produto, por enquanto só aqui nos Estados Unidos, até sei lá também se vai para o Brasil um dia, né, o OnePlus. Mas você pode também redirecionar com a Zip4Me. Você pode comprar, manda lá para a Zip4Me e depois manda para o Brasil. O link está aqui na descrição, o link da Zip também está aí. E por que eu estou falando desse smartphone OnePlus Open, que não está sendo vendido no Brasil ainda? Por que ele está tão diferente? Por que ele está chamando a atenção? Bom, o diferencial desse produto em relação aos outros dobráveis é que ele reduz os comprometimentos. Um smartphone com tela dobrável, né, para você ter esse mecanismo, essa tela que desdobra, existem alguns comprometimentos como, por exemplo, peso, espessura e tela frontal. Então, o Galaxy Z Fold 5, ele já evoluiu muito em relação à primeira geração, mas ele ainda é mais grosso do que um smartphone normal. Ele tem essa tela que é uma proporção diferente, é mais estreita, e ele também é mais pesadinho, especialmente quando você coloca uma capinha. E o OnePlus Open, ele tá chamando muita atenção, todo mundo tá falando dele, porque ele elimina alguns desses comprometimentos. Então, ele é mais fino e mais leve, ainda tendo uma bateria maior, né, do que a Z Fold 5, tá bem legal realmente a construção desse produto, e quando você está usando ele com a tela fechada, parece um smartphone normal, então não temos tantos desses comprometimentos. Por isso que ele chamou muita atenção no lançamento. Aqui no Loop Infinito também a gente gostou muito desse produto, e é por isso que hoje eu estou aqui fazendo esse hands-on. Mas agora vamos lá, vamos para a sala aqui, ó, para eu mostrar mais detalhes dele na mão. Bora lá! Primeiro vamos ao design do OnePlus Open quando ele está assim fechado, porque na minha opinião é aí que ele brilha. Isso por 3 características, que são a espessura, ele não é muito trambolhudo, né? Ele tem aí apenas 12,7 milímetros de espessura quando ele está fechado. A outra seria o peso, ele pesa aí 239 gramas, então ele também não é muito pesado. E a última é a proporção da tela frontal. Nós temos aí uma tela frontal com uma proporção de 20:9, o que é similar aí à maioria dos smartphones Android topo de linha que a gente vê no mercado. Então, quando você está usando esse produto no dia a dia, ele se comporta como se fosse um smartphone Android topo de linha. Você até esquece que aqui dentro tem um mecanismo que desdobra numa telona. E essa tela aqui da frente, ela trabalha aí com uma resolução de 2484 por 1116 pixels, com um refresh rate de 120 Hz. E ainda sobre o design, na parte traseira a gente não tem vidro, quer dizer, a gente até tem vidro aqui na lombada eletrônica, né? Esse círculo gigantesco aí que comporta as 3 câmeras traseiras desse smartphone. Mas aqui nessa parte aqui dele que a gente segura, ele tem um acabamento de couro ecológico, né? O que eles chamam aí de couro ecológico é couro sintético.
O que é interessante porque varia um pouco das traseiras de vidro que a gente vê por todo lado. E assim, pode parecer meio cafona, mas quando você está segurando o produto, dá uma pegada legal. Inclusive a lombada eletrônica aqui também funciona como um apoio para o dedo, né? Quando você está segurando ele aqui. E assim, é 12,7 milímetros de espessura? Mas esse módulo de câmera também tem aí pelo menos 10 milímetros de espessura. Então nessa região aqui, quando você colocar uma capinha nele, que ele inclusive vem com uma capinha na caixa, ele vai ficar bem mais grosso. Então esse é o design do OnePlus Open. E aí aqui nas laterais, né, a gente tem um leitor de impressões digitais, aqui os controles de volume e aqui em cima uma travinha tripla para você colocar ele ou no mudo, ou no silencioso, ou no modo vibração, né? Então aqui ó, o modo de toque, aí vem para o meio aqui ó, modo de vibração, e aí aqui o modo silencioso. Então é tipo a travinha que o iPhone acabou de largar, né, na linha 15 Pro, só que com 3 opções, o que é bem legal, aí é mais personalizável ainda. E aqui embaixo, né, a gente tem aí o conector USB tipo C, microfone, a gavetinha para o chip de operadora, e aqui em cima também temos aí microfone e sensor infravermelho. Então, para quem gosta de desligar as TVs alheia, esse carinha aqui também dá conta aí desse recado. Então, esse é o design do OnePlus Open quando ele está fechado. E agora vamos comparar ele, ó, leitor de impressões digitais aqui é bem rápido, inclusive. Vamos comparar ele com o Z Fold 5 e com um iPhone. Então vamos comparar o OnePlus Open com o meu iPhone 15 Pro, que já teve vários vídeos dele aqui no canal. E é sobre isso, olha só, ele não é tão diferente quanto se eu tivesse aqui na mão um Galaxy Z Fold 5, né? A gente ainda tem aí uma proporção de tela bem aceitável, mas também, né, a gente tem que ser justo aí com relação à espessura, ele ainda é muito mais grosso do que um smartphone convencional, né? Então, o iPhone 15 Pro tem menos de 9 milímetros de espessura e quando a gente coloca eles lado a lado, dá para ver essa diferença. E também, é claro, né, com relação ao tamanho da tela, a gente tem um corpo ainda um pouco maior no OnePlus Open, sobra um pouquinho, olha lá, sobra um pouquinho aqui na parte de baixo pela construção, né, pelo mecanismo desse cara aqui. Isso comparando ele com o iPhone 15 Pro. Agora vamos comparar com o Galaxy Z Fold 5. E aí, ó, quando eu coloco o Galaxy Z Fold 5 do lado do OnePlus Open, ambos fechados, é aí que a gente vê essa diferença que eu tô percebendo aqui em pessoa, né, na proporção da tela. Olha a diferença que dá aí, né? Que parece um smartphone normal perto do Z Fold 5, e também a espessura, né? O Z Fold 5 ele é um pouquinho mais gordinho, acho que ele está aí em quase 14 milímetros de espessura, mas também temos que ser justos aí no comparativo, porque a lombada eletrônica do Z Fold 5 é bem menor do que a do OnePlus Open, né? Então com capinha talvez eles fiquem aí mais próximos, mas essa proporção aqui da tela frontal, ela é realmente inegável aí a vantagem do OnePlus Open, e o peso também, que o Z Fold 5 ele é 14 gramas mais pesado, e a bateria do OnePlus Open, mesmo sendo mais fino, consegue ser maior. A gente tem aí 400 mAh a mais de bateria, com 4.800 mAh e um carregamento rápido de 67 watts. E vamos aos detalhes no conjunto das câmeras aqui atrás. Aliás, essa lombadona redonda, bem grande aqui na parte traseira do smartphone é algo que a OnePlus já vem fazendo há algum tempo. Então aqui do lado eu tenho o OnePlus 11, só para a gente comparar. Mas uma coisa legal do 11 é que eles colocaram um LED dentro, né? Aqui não, o LEDzinho ficou lá em cima no cantinho. Então vamos lá, nós temos aqui 3 câmeras traseiras, sendo que a principal traz 48 megapixels f1.7. Aí nós temos a câmera tele, que tem aqui um sisteminha de lentes periscópicas, né? Dá até para ver aqui que é diferente das outras quando eu coloco contra a luz. E essa câmera tele traz um zoom de 3 vezes com 64 megapixels f2.6. Aí por fim temos a ultra wide, que é 48 megapixels f2.2. Quando a gente abre o aplicativo de câmera, ele dá ali algumas outras opções, né? Então tem um zoom ali de 2 vezes digital e também o de 6 vezes, que está dando um crop nos sensores da câmera principal e também no da telefoto. E em termos de gravação de vídeo, ele vai até 4K 60 quadros por segundo. E em termos de câmeras frontais, a primeira delas aqui fora, uma câmera ultra wide
32 megapixels f2.4. Já a segunda câmera frontal, que fica aqui dentro, né, que fica aqui no cantinho, não é uma câmera debaixo da tela como o Z Fold 4, ela traz aí também esse esquema ultra wide e 22 megapixels f2.2. E em termos de especificações técnicas, a gente tem aqui dentro o que é esperado de um smartphone Android topo de linha. Então ele tem aí Snapdragon 8 Gen 2 com 16 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento, que não é expansível. Então aqui estão as especificações técnicas dele, e também vale citar aí, ó, aqui a capacidade da bateria, que é 4.805 mAh. Ele vem com Android 13 e essa personalização aqui da OnePlus chama Oxygen OS, né? Então esse é como se fosse o sistema operacional deles baseado aí no Android, com essa interface aqui que vocês estão vendo, né, neste vídeo. Então esse é o produto quando ele está fechado, né? Eu fiz questão de até agora só falar dele fechado porque esse é o grande diferencial. E aí é claro que a tela ela se desdobra e nós temos aí um smartphone com uma tela de 7.8 polegadas. Inclusive, um detalhe aqui do Oxygen OS é que ele mantém a mesma personalização da tela fechada. Então aqui o que eu mexer aqui vai mudar quando ele está aberto, né? Porque ele pega a primeira página e a segunda página e divide aqui desse lado a primeira e do outro lado a segunda. Então mantém uma certa consistência aí na interface. E aí a gente tem a dock aqui embaixo também, né, com todos os aplicativos. E a maioria das personalizações que eu vi por aqui são muito parecidas com as de outros smartphones com tela dobrável. Então, por exemplo, se eu abrir um vídeo no YouTube, então abri aqui um Loopcast, aliás, o som dele também é bem legal, porque ele tem 3 falantes, são 2 aqui embaixo e um aqui em cima, responsável aí pelos graves. Então se eu abro um vídeo no YouTube e coloco desse jeito aqui, a hora que eu dobro ele, ele já otimiza, né? Igual a gente viu aí em outros smartphones com tela dobrável, né? Então ele também faz essa otimização inteligente. Inclusive tem um outro modo que eu não conhecia, que é se você coloca em tela cheia e vira ele assim, ele entra no modo tenda, né? E aí você pode colocar ele em cima de uma superfície e assistir o seu conteúdo. Essa daqui, acho que eu nunca tinha visto isso em outro smartphone com tela dobrável, mas é legal ver esse tipo de otimização, né? E sobre a tela aqui de dentro, ela é muito parecida com a tela que a gente já viu aí em outros dobráveis, como o Z Fold 5, né? Então ainda tem o vinco aqui, dá para sentir o vinco quando você passa o dedo, né? Quando você olha contra a luz, também dá para perceber ele, ó, se eu coloco aqui no reflexo, ó lá. Então dá para ver aqui o vinco presente. E, assim, é uma tela AMOLED, uma tela flexível, 120 Hz aqui, com a resolução de 2248 por 2440 pixels, que traz esse material que não é vidro, né? É como se fosse um plástico, um polímero, que se você fincar o dedo aqui, ó, apertar o dedo e fincar, vai ficar a marca da unha para sempre. Então sofre aí dos mesmos problemas de outros smartphones com tela dobrável. Eu acho que a principal diferença está no mecanismo aqui dele em relação ao Z Fold 5, porque aqui, ó, ainda dá para ver que sobra um pedacinho aqui do mecanismo, né? Então quando você passa o dedo aqui, dá para sentir essa sobrinha, algo que a Samsung já aprimorou no Z Fold 5, né? Ao longo das gerações ela já melhorou esse mecanismo. E também com relação ao ângulo aqui, que ele fica travado, né? Então assim, até aqui, ó, até 90 graus, ele vai ficar onde você deixar. Então aqui, ó, se eu deixar aqui, beleza, ele para. Se eu deixar aqui, ele para. Agora, a partir de 90 graus, é 880. Então, ou ele fica aberto ou ele fica fechado, porque aqui ele já começa a perder muito a consistência, né, do mecanismo. Então, ele fica meio mole e tende a fechar. Isso pela natureza, né, de como ele é construído. Aí o Z Fold 5 ele ganha, porque o mecanismo que a Samsung está usando já está bem mais avançado. Então, vamos fazer um comparativo aqui, ó, no mecanismo. Esse aqui é o Z Fold 5. Aí, ó, se eu faço aqui, ó, ele fica. Se eu faço aqui um pouquinho mais aberto, ó, ele fica. Então ele não tende a ir direto e travar, né, e fechar. Qualquer coisa que eu deixar aqui entre 90 e 180 graus ele fica, mas aí o OnePlus Open não, ele tende a fechar mesmo. Então essa é uma diferença, o mecanismo da Samsung ele está mais evoluído, mas também, né, a 5ª geração. E aí a gente tem por fim a questão da tela, né, o tamanho da tela, para a gente fazer um rápido comparativo. Então abrindo aqui, ó, algo que ocupa aí toda a tela e fica tudo branco, né, claro, dá para perceber que ela é um pouco mais quadrada, a câmerazinha perfurada
ali em cima. E lembrando também que aqui a gente tem uma resolução de 2268 por 2440 pixels. E aí quando eu coloco o Z Fold 5 aberto do lado do OnePlus Open, dá para ver aí a diferença que faz essa proporção normal na tela aberta, né? Porque aí ele fica mais largo. Então a altura, ó, colocando lado a lado aqui, a altura é praticamente a mesma, mas a gente tem um pouquinho a mais de tela aí, ó, no OnePlus Open. Então sobra um tiquinho ali de tela que deixa a proporção dele um pouquinho mais quadrada. E assim, acaba acrescentando aí para a experiência, enquanto ele se mantém, né, novamente, se mantém mais fino e mais leve do que o Z Fold 5. Então é isso aí, esse foi o OnePlus Open aqui no Loop Infinito, nesse primeiro vídeo, que foi um vídeo mais simples, né, um hands-on aqui no hotel, mas eu espero que em breve a gente consiga uma unidade para fazer um unboxing bonitão e mais detalhado aí na bancada do canal. O que vocês acharam desse produto? Bom, eu achei bem interessante, conclusão aqui, né, achei bem legal a construção, né, o mecanismo. O software eu não posso opinar porque eu não usei tanto assim ainda, mas em termos de produto, especialmente usando ele com a tela fechada, tá bem legal mesmo, e eu acho que é um acorde aí Samsung. O Z Fold 6 ele precisa ser melhor, né? Porque do 4x5 foi mais do mesmo, mas agora com marcas como a OnePlus e também a Honor, que tem o Magic V2, que também é um espetáculo à parte, né? Ele é ainda mais fino que esse cara aqui e mantém aí a mesma proporção de tela e tamanho de bateria. Então é isso, acho que o Z Fold 6 ele tem que correr atrás aí dessas marcas que estão fazendo produtos realmente muito interessantes. Então, para você que estava esperando um dobrável que fosse parecido bastante com o smartphone normal, esse dia está chegando e o OnePlus Open é um excelente exemplo aí desse tipo de produto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse produto. As informações estão aí na descrição, se você quiser comprar ele aqui nos Estados Unidos ou usar a Zip4Me para redirecionar também. E eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Valeu galera e até a próxima!